Beleza, pessoal? Nesse vídeo vamos conhecer a história de Esther. Seu nome em hebraico significa Hadassah, flor bonita. Vem comigo, vamos conhecer essa história incrível. F. Murray Abraham, Jürgen Prochnow. This is the Hadassah I know. Vale dizer que até aquele momento o rei não sabia que Esther era de origem judaica. Assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Esther conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. Após os 3 dias, Esther se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu Esther parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em favor de Esther, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que daria a ela até mesmo metade do seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou juntamente com Hamã para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esther solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era uma judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esther também contou que Hamã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou muito furioso e deixou um banquete indo para o jardim do palácio. Hamã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Esther. Aí o rei ordenou: digam a Hamã que venha depressa, para que nós aceitemos o convite de Esther. Assim, o rei e Hamã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esther respondeu: é o seguinte: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o senhor e Hamã para outro banquete. Eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero. Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Hamã caído sobre o divã de Esther. Aquela foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Hamã havia tentado violentar a rainha. Abre aspas. Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Fecha aspas. Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Hamã e cobriram seu rosto. Às vezes, era costume entre os gregos e romanos cobrir o rosto de um sentenciado à morte. Porém, entre os persas, essa é a única referência desse costume. Hamã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esther conseguiu fazer com que um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito à legítima defesa. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Hamã. Talvez o pedido de Esther para que um segundo dia de matança ocorresse demonstre que havia ali em Susã grande ódio contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Hamã, a ordem que o filho de Hamedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro
todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Hamã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Ester, mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem meu nome e selem as cartas com meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas. Ao todo, foram mortos mais de 75 mil inimigos que odiavam o povo judeu. Porém, eles não tocaram nos despojos de seus inimigos. Talvez aqui possa ser visto um contraste com o episódio em que os despojos dos amalequitas foram tomados, fato que levou ao fim de Saul. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecida a festa de Purim como uma celebração permanente em Israel. Do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Hamã, filho de Hamedata, descendente de Agag e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte. Chama-se isso de Purim, para resolver em que dia ia matá-los. Mas Ester foi falar com o rei, e ele ordenou por escrito que o mal que Hamã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Hamã. Portanto, enforcaram Hamã e os seus filhos. É por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra pur. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes e os que se convertessem ao judaísmo, seguiriam o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades das províncias do reino, comemoraria a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca, em qualquer época, deixariam de comemorar essa festa. A rainha Ester, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade, e confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados, assim como haviam marcado para si mesmos e para os seus descendentes dias de festas e de jejum. Eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Ester. A ordem de Ester, confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita no livro. Ester, capítulo 10. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior,
a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e também a história completa de como colocou Mordecai no alto cargo do seu governo. Tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino. Logo abaixo do rei Xerxes, Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Da história de Esther, podemos tirar 3 lições de como um servo de Deus deve se comportar. Esther não fugiu do chamado para interceder por seu povo, ao contrário, foi corajosa e se levantou pelos judeus. Mesmo temendo por sua vida, ela se apresentou diante do rei sem ter sido convocada. Isso poderia lhe custar uma pena de morte, mas não a impediu de fazer o que lhe havia sido pedido. Esther era obediente, honrava seus líderes, honrava seu povo e honrou a vida de Mordecai. Esther não foi impulsiva ou atrevida, esperou o momento certo de falar. Não falou no primeiro momento quando foi à presença do rei. Não falou no primeiro banquete, ela esperou o momento certo de agir. Seu comportamento demonstra grande dependência e disposição para ouvir a voz de Deus. Mesmo sendo rainha, Esther demonstrou obediência e honra a Deus e ao seu primo Mordecai. Imagino quantas pessoas não falariam: eu sou rainha, não tenho o que temer. Esther não foi uma dessas pessoas. Ela não foi egoísta, mas agiu em favor de seu povo. Esther era temente a Deus e sabia que estava fazendo parte de um plano maior, um plano a favor do povo de Deus. É possível perceber que, apesar de sua história sofrida, Esther não foi uma mulher egocêntrica. Muito pelo contrário, ela teve sua identidade muito bem firmada em Deus e sabia que a sua posição de rainha era para servir. A vida de Esther é um grande exemplo de paciência. Ela foi uma grande intercessora e protetora do povo de Deus, e é um grande exemplo de como devemos agir diante das crises e provações. Ainda nos dias de hoje, mesmo que pareça tão distante da história narrada, a vida de Esther nos traz grandes ensinamentos, principalmente de como devemos confiar na soberania de Deus, de como devemos estar prontos para servi-lo e sermos obedientes ao seu chamado.